Olá, a proposta hoje é conversarmos, professor Wilson Scholz e eu, Gerson Linden, sobre textos bíblicos dos próprios 8 até 12 da série trienal B. Isso acaba acontecendo a cada ano entre os dias 26 de junho, o próprio 8, até o dia 30 de julho, o próprio 12. E nós queremos olhar como as leituras bíblicas de cada domingo se relacionam e conversar um pouquinho sobre algumas ideias para a exegese do texto, mas principalmente para a pregação. Então, como disse, comigo aqui está o professor Dr. Wilson Scholz, que tem um particular interesse não apenas na exegese bíblica, mas também no culto e como as leituras bíblicas se relacionam dentro do culto. Então, Wilson, vamos começar a falar sobre o próprio 8. Nós temos lá marcado Marcos, capítulo 5, 21 a 43, e nós vamos então olhar hoje textos desde Marcos, capítulo 5, 21, até todo o capítulo 6 de Marcos. Temos ali também Lamentações 3, 22 a 33, 2 Coríntios 8, diversos trechos, e o Salmo 30. Quem sabe tu começas aí comentando um pouquinho sobre como essas leituras se relacionam? Pois é, muito interessante que temos um finalzinho do capítulo 5 e depois todo o capítulo 6 de Marcos. Marcos é um evangelho mais curto, por isso temos um capítulo inteiro. Todo o capítulo 6 de Marcos será lido na igreja. Isso é uma coisa rara, mas acontece. Então esse é um texto em que Jesus está andando, né? E na verdade é uma história com uma outra história dentro dela, né? A famosa história da filha de Jairo e a mulher enferma. E nós temos um aspecto da fé. A fé se destaca nesse texto. E, obviamente, também a misericórdia de Jesus. Por isso, o texto de Lamentações. Essas leituras elas foram escolhidas uma em função da outra. Lamentações foi escolhido em função de Marcos 5, 21 a 43. E a própria noção de buscar Deus, isso também aparece em Lamentações. Jesus não entra nessa questão qual é a razão, por que essas pessoas estão sofrendo, por que a mulher está com a hemorragia, por que a menina morreu, mas ele age como o Deus misericordioso em relação a essas pessoas. O texto de 2 Coríntios 8, ele está mais focado na questão daquela oferta, daquela coleta, mas o versículo 9 tem um ponto interessante, né? Na medida em que diz que Cristo se fez pobre para nos enriquecer. Então aí nós temos digamos assim, o benefício da sua obra a nosso favor. O Salmo 30, os salmos em geral tocam uma temática mais ampla, mas não raras vezes algum versículo conecta com a temática do dia também. Ele diz, clamei por socorro e tu me curaste. E depois, no final, ele diz que o favor de Deus dura a vida inteira. Então, esses são temas que se conectam, mas a gente pode dizer mais e certamente você tem algo a acrescentar também a esse conjunto tão rico de leituras para um domingo. Talvez só alguma observação ainda sobre o texto do Evangelho, a mim me chamou a atenção, e isso, na verdade, um comentarista destacou, e eu achei que ele está no ponto, quando ele diz que aqui alguns personagens menores, aparentemente secundários, têm o seu lugar. Nós temos aí o Jairo, que busca Jesus, confia nele, e temos uma mulher enferma. Eles somem da história depois, mas dá para dizer que são discípulos de Jesus. Eles são aqueles que ouvem Jesus e que buscam a Jesus. Uma coisa que me chama muita atenção sempre nesse texto é exatamente o fato de que o Jairo busca Jesus e Jesus diz, não, vamos lá que eu vou te atender. E nesse meio tempo aparece aquela mulher enferma, né? E aí acontece uma coisa até interessante, parece assim que o narrador até ele está se divertindo um pouco com a história quando Jesus de repente cura aquela mulher
né, porque ela toca na roupa dele e ele diz, quem é que foi que me tocou? E os discípulos dizem, mas como? Como é que você quer saber? Tem tanta gente aqui. Quer dizer, há uma ironia por trás disso. O Evangelho de Marcos começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus, e aqui ele apresenta como se ele não soubesse do que está acontecendo, né? Uma outra coisa que tu destacaste sobre Lamentações é um ponto que também me chama muita atenção, né? Jesus vai atender o Jairo, só que de repente ele começa a atender outra pessoa. E eu fico pensando o que o Jairo fica fazendo naquela hora, né? Quer dizer, ele deve estar, se fosse hoje em dia, ele estaria olhando para o relógio, ligando com o celular dele lá, escuta, como é que está minha filha, né? E por que Jesus não vai logo? E aí Jesus diz para ele, não tenha medo, creia. Aquilo ali é muito interessante. E aí o texto de Lamentações que eu anotei, quando ele diz lá no capítulo 3, 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, né? Jesus não explica para o Jairo por que ele está demorando, né? Mas ele diz, creia. E o resultado a gente sabe, né? No final, com a menina voltando à vida. Exatamente. Então esse é o próprio de número 8, para o final de junho, na série trienal B, começo de julho também. Vamos passar ao 9, né, que é para o início do mês de julho, na série B. Marcos 6, 1 a 13, Jesus é rejeitado em Nazaré. E para fazer uma dobradinha com esse texto, Ezequiel 2, 1 a 5, escolhido a dedo. E ainda uma última leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que não poderia faltar, né? o famoso capítulo 12 de 2 aos Coríntios, e o Salmo 123. E aí temos Jesus rejeitado na sua própria terra. O evangelista não diz propriamente que era Nazaré, o título aqui diz, ele diz simplesmente Jesus foi para a sua terra. Ele pressupõe que o leitor do Evangelho saiba exatamente do que se trata. O que a gente poderia ressaltar nessa série de leituras? Pois é, a mim me chamou a atenção muito essa questão da rejeição de Jesus e a conexão exatamente com Ezequiel, né, que também trata do assunto. E o curioso aqui, de novo, um paradoxo que a gente vê neste Evangelho, é que Jesus estando lá na terra dele, então as pessoas se escandalizam com ele, ou seja, veem nele um tropeço, e aí diz lá que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer nenhum milagre. A gente tem a tendência, normalmente em textos como esse, que é um texto complicado, de tentar achar algum subterfúgio, né? Como que dizendo, não, Jesus aqui estava testando o pessoal, né? Enfim. Mas o texto diz que ele não pôde fazer nenhum milagre. Quer dizer, um comentarista diz, olha, ele não pôde fazer no sentido de que no propósito do ministério dele, ele não faria. Mateus também fala isso lá no capítulo 13, de que ele não fez mais milagres pela incredulidade das pessoas. Mas aí me parece que exatamente é o evangelista mostrando esse aspecto muito humano de Jesus, a sua natureza humana ela é real, ela é verdadeira, e se a gente for querer entrar um pouquinho na discussão sistemática, ele está no estado de humilhação dele, isso é um ponto verdadeiro, mas ele continua sendo o Filho de Deus. E aí talvez, Wilson, o que me chama a atenção é assim, né? Ele é rejeitado, mas ele vai pelas aldeias vizinhas ensinando e envia os discípulos a pregar e curar. Ou seja, ele é rejeitado, mas o ministério continua. A obra do reino vai em frente, né? Exatamente, e a sombra da cruz está projetada sobre o ministério. A rejeição já é o prenúncio da cruz. E mesmo sendo casa rebelde, como diz o texto de Ezequiel 2, ou pessoas que têm a mente fechada, Deus ainda envia os seus mensageiros a eles. Mais ou menos dizendo, não vai adiantar muito, mas eu vou te enviar de qualquer forma. E o apóstolo depois, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele está sob a mesma, digamos assim, a mesma cruz, porque ele diz assim, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, é um apóstolo fraco, mas ele tem o poder de Cristo com ele.
ou consigo. Então ele segue, ele é contestado. Eles não gostam muito de um apóstolo que não tenha uma presença pessoal impactante. Os coríntios têm essa dificuldade, mas Paulo diz é assim que é. E no fundo é o ministério, é a continuação do ministério de Cristo, ou é um ministério que é feito dentro do mesmo espírito do ministério de Cristo. E o Salmo, então, ele diz a certa altura, assim, no versículo 4, Salmo 123, a nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Então, o Salmo já anuncia isso, ó, vai haver oposição, e isso se verifica no ministério de Cristo, no ministério de Paulo e no ministério de modo geral. Muito bom. Se nós passarmos agora para o próprio 10, aí nós teremos uma coisa muito curiosa, porque no próprio 9, o texto de Marcos conclui com os discípulos fazendo o trabalho para o qual Jesus lhes havia enviado. Mas eles vão retornar, evidentemente, e vão, de alguma maneira, fazer um relatório para Jesus. Mas isso vai aparecer somente lá no versículo 30. E aqui no meio temos um ensanduichado, uma narrativa sobre João Batista. O texto é Marcos 6, 14 a 29, em que alguém chamou a atenção de que esse é um dos pouquíssimos textos do Evangelho em que Jesus não é o personagem principal. Ele é mencionado, claro, né? Mas o grande personagem aqui é João Batista. E há um retorno da história, quer dizer, na verdade o Herodes ouviu falar de Jesus e ele então lembra da morte do João Batista, a quem ele próprio considerava justo e santo, diz o texto. Então aqui o foco está no mensageiro, quer dizer, alguns mensageiros foram enviados, mas o João Batista continuava sendo o mensageiro. E aí o que chama a atenção é isso, né? De novo, o mensageiro de Cristo, ele é atacado, o reino de Deus é atacado, para usar a linguagem lá de Mateus, né? Mas o nome de Cristo continua. Quer dizer, logo no primeiro versículo do texto, Marcos 6,14, diz ali, o nome de Jesus havia se tornado conhecido, em grande parte pela pregação do João Batista. E aí nós temos o texto do Amós, né, do Antigo Testamento, em que o profeta também lamenta que ele não pode falar, ou pelo menos não querem deixar que ele fale tudo que ele tem para dizer da parte de Deus. Então, novamente aqui um certo paradoxo, o reino de Deus está sendo atacado, né, o grande profeta, o último dos profetas, João Batista, ele é morto, mas a mensagem continua, né? Essa narrativa de Marcos é bem interessante, tem esse detalhe do flashback, né? Quer dizer, ele chega num ponto e daí, deixa eu contar essa história para você saber o que aconteceu. E Marcos, como de costume, é bastante extenso, e aqui mais do que nunca, na comparação com Mateus e Lucas, Lucas tem 7, 8 e 9, tem 3 versículos sobre essa história. Mateus tem 12 e Marcos é bem mais extenso. E é claro, é bem interessante isso, Jesus manda os seus apóstolos, antes deles voltarem, o evangelista conta e diz, olha, a coisa pode ter sido difícil, eles podem ter encontrado resistência. É bem possível, porque esse é o destino dos profetas, como o próprio texto de Amós 7 coloca, né? E a partir desse momento, então, começamos uma nova epístola, né? Terminada a segunda carta aos Coríntios, com uma série de leituras, agora nós começamos com Efésios 1. Essas epístolas nem sempre se encaixam bem, né? Porque elas são escolhidas em função de uma leitura sequenciada, várias leituras, uma atrás da outra, da mesma epístola. Mas a gente olhando, acaba vendo alguma conexão, né? Se eu pudesse ver a conexão, dizer qual é, na minha opinião, a conexão, eu diria Efésios 1, 3 a 14 é uma belíssima síntese da proclamação desses profetas. O que os apóstolos e o que os ministros de Cristo proclamam? Qual é a síntese do Evangelho? Ora, leia o primeiro capítulo de Efésios, está tudo lá. Muito bom, muito bom. Passamos para a seguinte, para o próprio 11, o texto do Evangelho é Marcos 6, 30 a 44. Aqui nós temos o relato da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, e depois segue o texto até o versículo 44, quando Jesus então encontra essa multidão toda, né, e os alimenta. Talvez um grande foco que a gente poderia colocar nesse trecho é a atenção de Jesus com
com aqueles que estão desamparados, vamos chamar assim, né? Porque aqui os discípulos voltam. E aí é muito interessante isso, né? Novamente esse lado tão bonito do relacionamento de Jesus com os discípulos, em que eles voltam e estavam cansados e ele diz lá, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Eles não tinham tempo nem para comer, porque tinha muita gente indo e vindo. Então isso dá um quadro do ministério de Jesus, um ministério muito dinâmico, que o Marcos também ressalta muito no Evangelho, e a atenção dele com os apóstolos. E logo depois, então, aquela multidão chega e ele não tem tempo para descansar, né? E ele vê aquela multidão como, como ovelhas que não têm pastor. Aí tem uma conexão bem interessante com os outros textos também do dia. E ele, então, o que ele faz? Ele ensina e ele alimenta. Tá? E aí, talvez só, para mim, sempre chama a atenção o aspecto de que este é o único milagre de Jesus que é relatado nos 4 evangelhos. Quer dizer, ele deve ter marcado muito, né? E soa assim como ele é o pastor que tem compaixão daqueles que ele envia, né? Ele dá atenção para eles, e ele tem compaixão também das multidões que não deixam ele descansar, né? Ele é o melhor de todos e o único grande pastor. E aí tem as outras leituras, né? Exatamente. Esse texto é um texto que pode ser abordado de diferentes ângulos, né? Ele focaliza a pessoa de Jesus. A gente poderia dizer o seu poder, ele lembra, e especialmente isso aparece lá depois em João 6, as pessoas se lembram do maná no deserto, né? Aí poderíamos dizer que Jesus poderia ser visto como um novo Moisés, bem diferente, mas parecido também com Moisés. Mas a leitura do Antigo Testamento, ela nos indica um versículo, exatamente isso que você já mencionou. Ele se compadeceu da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí o texto de Jeremias 23 fala dos maus pastores e profetiza a respeito dos pastores que vão apacentar o rebanho. E uma das marcas de um pastor verdadeiro é que ele não explora as ovelhas, ele não mata as ovelhas, porque isso faz o mercenário, conforme João 10. O pastor verdadeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. E esse que é anunciado lá no final de Jeremias 23, no versículo 6, é Senhor, justiça nossa. E justiça dá também uma ideia de salvação. Então, por mais que pareça estranho, a gente poderia enfatizar diferentes aspectos do texto, a leitura do Antigo Testamento, por assim dizer, sugere. Veja a pessoa de Jesus como o bom pastor. Por isso o Salmo 23 é o salmo desse domingo. E Efésios 2, que fala de um povo só feito de judeus e gentios, ele nos indica assim, ora, ele é de fato um pastor de um rebanho bem numeroso, ou seja, ele não é o pastor de um povo, ele é o pastor de todo o povo de Deus. E isso o texto de Efésios coloca com muita clareza. Então esse texto de Efésios 2 se encaixa muito bem na temática desse domingo. Um ministério de compaixão. Bom, chegamos ao próprio 12, então, o texto do Evangelho, Marcos 6, 45 a 56, onde há 2 episódios aqui relatados. Sempre chama muita atenção o primeiro deles, né? Jesus caminha sobre o mar e depois, então, ele vai para Genezaré e acontece uma série de curas. O texto do Antigo Testamento é Gênesis 9, aí, Wilson, eu gostaria que tu fizesse essa conexão, que num primeiro momento parece não haver muita ligação entre eles, e o Evangelho, a leitura da Epístola continua a leitura de Efésios, capítulo 3, 14 a 21, e o Salmo 136. Talvez só para introduzir aqui a nossa conversa sobre esse conjunto de leituras, o fato de Jesus caminhar sobre o mar, e aí depois, então, quando ele faz aquela tempestade toda se acalmar, o vento cessar, lembra um texto de Jó, né? Jó 9, quando diz que Deus caminha por sobre as ondas do mar. Até a linguagem é muito parecida, a linguagem da Septuaginta e aqui a linguagem de Marcos, né? Quer dizer, me parece que de novo é uma daquelas em que o Marcos, mostrando, por um lado, como nós vimos em outros textos, a fragilidade humana de Jesus, também deixa muito claro que ele é o Senhor da criação.
Quer dizer, aí está o grande paradoxo, né? Aí estão também aquelas reações estranhas que os discípulos e as multidões têm diante dele, né? Certamente esse é um domingo em que aparece o tema da criação. O Salmo 136, nos primeiros 9 versículos, ele repete aquele refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas ele começa relatando os feitos de Deus na criação. Então, o Salmo, que é normalmente a primeira leitura bíblica num culto, o Salmo já coloca o tom do dia. Ele diz assim, opa, hoje vai ser o assunto hoje vai ser criação. Né? Deus organizando o mundo, Deus criando o mundo. O texto de Gênesis 9 é, a rigor, um dos únicos, se não o único texto tirado desse relato do dilúvio, o que é uma coisa estranha, né? Parece que todo mundo conhece a história do dilúvio. E alguém já disse, nós temos que tirar a Arca de Noé do jardim de infância, né? A Arca de Noé virou um adereço, uma ilustração, uma historinha bonita para jardim de infância, né? Cheio de bichinhos e tudo mais. Mas é uma história bem que tem um outro viés também. Então essa leitura de Gênesis 9 é a aliança de Deus com toda a criação, feita com Noé após o dilúvio. Então Deus diz, não vai haver um novo dilúvio. As águas estão sob controle. Nesse sentido, Jesus caminhando sobre as águas, ele se mostra como aquele que tem o domínio sobre essa força da natureza. E o arco-íris, é interessante, em Gênesis 9, o arco-íris não é para a gente olhar para o arco-íris, mas Deus olha para o arco-íris e se lembra da sua aliança. E essa questão da criação, aquilo que se chama de natureza, alguém disse uma vez, tem pessoas que gostam de falar da mãe natureza, mas a mãe natureza, ela é cruel. A gente olha todos esses fenômenos naturais, as tempestades, os furacões e terremotos e assim por diante. Então, o controle que Deus tem sobre a sua criação é algo que também não está assim aparente, não está aos olhos de todos. É uma afirmação de fé. A gente acha, não, o vento é contrário sempre, a gente tem que remar com dificuldade, ninguém pode nos ajudar nisso, mas sob o olhar da fé a gente vê que Jesus caminha sobre as águas e a sua promessa de que o mundo não será um novo caos criado pelas águas, essa promessa continua de pé. Com certeza. Talvez aí se possa fazer uma analogia, lembrando que diversos textos do Antigo Testamento associam algo de mal com o mar. Não o mar enquanto criação de Deus, mas o Leviatã está lá no mar, quer dizer, há o monstro marinho. E aí chama a atenção que lá em Apocalipse 21, quando João vê a nova criação, ele diz que lá não havia o mar. A gente sabe que dentro do Apocalipse o mar tem esse sentido muito da ameaça, do perigo, de lá vem o monstro, por exemplo, no capítulo 13. Então, me parece que esse texto, de fato, como tu disseste, ele nos permite dedicar esse domingo para conversar sobre a criação divina, sobre a qual Deus tem o seu poder e que ele usa com sua graça para o bem do seu povo. E, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho sobre a nova criação que ele já está preparando, né? E sobre a qual ele é o Senhor. O arco-íris, muitas vezes ele é simplesmente um raio, alguma coisa no céu, assim, mas muitas vezes o arco-íris é de ponta a ponta. E alguém disse assim, o arco-íris já ilustra isso, digamos assim, a aliança que Deus fez com toda a sua criação. E há muita repetição, né, nesse relato de Gênesis 9. O Lutero disse assim, há tanta repetição porque o Noé precisava aprender isso bem, né? Era necessário dizer isso. E essa aliança com Noé é uma aliança muito importante, é uma das grandes alianças bíblicas que Deus fez com toda a humanidade. E o arco, então, o arco-íris, né? Alguém disse assim, a gente deveria nesse domingo dizer assim, devolvam um arco para a gente, né? O arco-íris foi usado para outras finalidades. Hoje o arco-íris simboliza outra coisa, né? Quando essas cores aparecem numa bandeira, você já sabe o que está acontecendo. Não é exatamente uma mensagem bíblica, mas a gente teria que dizer, devolvam um arco-íris para a gente. Esse arco-íris é nosso, ele tem um significado todo especial. Deus olha para ele, nós podemos olhar para ele e ter essa confiança de que ele é Senhor também sobre a sua criação. Não são forças desordenadas
que simplesmente se impõem, mas Deus tem controle sobre elas. Como diz assim, o texto de Efésios, né, a certa altura diz assim, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, se você lê esse texto, sim, ele andou sobre as águas. Alguém diz, como? Mas ele é infinitamente, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É isto. Eu agradeço muito ao meu colega Wilson Scholz por essa oportunidade de conversarmos sobre estes textos bíblicos e convidamos vocês também a refletirem sobre os textos de cada domingo e verem esta unidade que muitas vezes é mais clara, outras vezes nem tanto, mas que nos convida a refletir sobre a revelação divina e a mensagem muito própria para cada culto.